amores, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para o nosso quinto guia de maquiagem e hoje nós vamos falar sobre pós. Para que serve o pó? O pó pode ser usado tanto para secar, para segurar a oleosidade, quanto para dar acabamento à base, para acabamento à maquiagem e também para dar uma cobertura ainda maior à sua base, dependendo do que você quer e de que tipo de pó você prefere usar. É importante que você saiba quando utilizar o pó. O pó ele deve ser utilizado geralmente após a base ou o hidratante com pigmento ou o seu BB cream. O pó ele serve para ser usado depois. Você não aplica o pó antes da base, tá? Existem vários tipos de pós e vários aplicadores. Existem pós soltos, assim como esse daqui da CoverGirl, tá? Que ele pode ser trabalhado para um acabamento mais pesado ou mais leve, pelo caso dele ser um pó assim bem soltinho, você consegue um acabamento mais leve com ele. Existem pós de alta cobertura, assim como esse daqui da Yes, ele é um pó que tem uma cobertura assim bem grande. E esse daqui da MAC, que é considerado uma base em pó, tá? Que é o Studio Fix, que é uma base em pó, mas eu considero ele um pó de alta cobertura somente. Eu não acho que o efeito de uma base em pó seja o mesmo efeito de uma base, nem de longe, somente se sua pele não tem imperfeições nenhumas. No caso, se sua pele tiver um mínimo de imperfeições, ou nenhuma, e você quiser só deixar um efeito mais harmonioso, você pode aplicar o pó e pular a base. Mas para uma maquiagem normal, o pó vem logo após a base. Existem os pós, esse daqui é um pó da Natura, que eu gosto bastante, tá? É a cor 40, a minha cor. E ele dá um efeito muito bonito, ele segura a oleosidade por bastante tempo. Dá um efeito de uma cobertura média, mas não fica aquela coisa muito mascarada, muito efeito, tá usando pó. E existem também aqueles pós que dão um efeito praticamente nada, que eles só seguram a oleosidade mesmo, eles não dão muita diferença na maquiagem, mas eles deixam aquele efeito bonito, não sei explicar. E esse é o caso desse pó aqui da MAC, que é o Mineralized Skin Finish Natural. E é o que nós vamos usar hoje. Eu estou somente usando base corretiva até agora, e usei também um pó solto somente para secar, tá? A área dos olhos, que no caso foi um pó translúcido. O pó translúcido, ele é um pó mais leve, que não adiciona cor ao seu rosto. Ele normalmente é usado somente para secar a maquiagem, tá? Então por isso eu usei para secar o corretivo e eu amo. Agora que nós já sabemos sobre acabamentos, vamos falar sobre os aplicadores. O aplicador também pesa muito na hora de você escolher o acabamento do pó. Existem várias formas de aplicar o pó. Você pode aplicar o pó com a própria esponjinha que ele vem. E normalmente a esponjinha, ela proporciona um acabamento bem mais pesado do que um pincel. Então, no caso, se você quiser aquele efeito bem pesado de cobertura, utilize com a esponjinha. Para aqueles que querem um efeito assim mais leve, você pode utilizar um pincel. Agora, qual pincel para cada tipo... Agora, qual pincel eu devo usar? Existem os pincéis Kabuki, que eu gosto bastante, onde você aplica dando batidinhas. E eles normalmente são bem espessos, tá vendo? E eles normalmente são bem densos, como esse daqui. Esse daqui é o F45 da Sigma. Existe também esse pincel aqui, que é o F30 da Sigma. E ele também é bem denso, com a diferença que ele é um pouquinho... O cabo dele é maior e ele é um pouquinho menor do que o Kabuki. Existe esse pincel aqui, que no caso esse aqui é da Sedona Lace, que é o FB03, que ele tem um formato assim um pouco mais de gota. E existe também esse daqui, que é o F50 da Sigma, que é o pincel Dual Fiber. Qual a diferença de acabamento em cada um? No caso, se você estiver usando um pó de cobertura assim mais pesada, você vai notar a diferença bem grande entre um pincel e outro. Já se você estiver usando um pó de cobertura mais leve, não vai fazer tanta diferença assim. Se você estiver utilizando um pó de cobertura mais pesada e quiser um efeito mais leve, é ideal que você utilize o pincel Dual Fiber. Por quê? Porque com as fibras principais ele vai pegar o produto e ele vai espalhar o produto de maneira melhor com as fibras naturais. Esse efeito fica o mais natural possível. Eu não gosto muito do pincel Kabuki, porque eu acho que ele espalha um pouco demais o produto e não deixa um efeito assim tão bonito. Esse pincel aqui, ele consegue um efeito médio, tá? Apesado do pó, mas o que eu gosto dele, a vantagem dele é que você consegue aplicar o pó em todos esses cantinhos aqui, sem muita dificuldade, tá? Na sua testa, na zona T, porque o formato dele, ele é ideal pra você aplicar nessa área aqui, olha.
sem aplicar o pó no seu rosto inteiro. E já o Kabuki, esse daqui, você pode utilizar o pó em movimentos circulares e você tanto pode aplicar o pó de maneira um pouco mais leve, quanto pode aplicar o pó de maneira pesada, tá? Pincel de pó, gente, eu acho que não faz muita diferença. Eu indico qualquer um desses. Eu não gosto particularmente do Dual Fiber para produtos secos. Na verdade, eu não gosto do Dual Fiber no geral. Mas se você quiser, você pode usar, óbvio. Mas eu indico qualquer um desses aqui, tá? Depende muito do que você quer. Eu acho que esse daqui é mais fácil pra você aplicar no rosto inteiro e esse daqui é mais fácil pra você aplicar na zona T, tá? Esse daqui, no caso, sendo os dois, tanto faz qualquer um. O Kabuki é ótimo pra você levar na bolsa, porque ele não ocupa o espaço do cabo, na necessaire e tudo, e usar no dia a dia. Eu tenho ele já há muito tempo e eu adoro. Então vamos lá, a aplicação de pó, que é uma coisa super rápida. Eu vou optar por um pó com um efeito mais natural, já que a nossa base já está bem coberta, assim. E eu vou aplicar pra mostrar pra vocês, tá? No caso, se você quiser, você pode também fazer, aplicar um pó com um efeito um pouco mais pesado nas áreas que você quer esconder e secar com um pó com um efeito mais leve as áreas normais, tá? Vamos lá, eu vou usar o meu Mineralized Skin Finish da MAC, que ele dá um efeito super natural e não dá aquela impressão que você está usando o pó. E você pega o pó, bate pra tirar o excesso e o que você faz? Você vem com ele sobre as áreas que você quer secar, tá? Pra tirar aquele efeito brilhoso, pra segurar a oleosidade e tudo, tá? E a vantagem desse pincel aqui, pra quem estiver se perguntando, é que você consegue pegar ele na pontinha e secar aqui, ó, os cantinhos do seu... Ó, e você consegue também secar até aqui o corretivo também, olha. No caso, se você estivesse usando pra isso. E olha, eu apliquei super leve, mas o meu rosto já está seco e isso vai ajudar a segurar a oleosidade. No final desse vídeo, eu decidi recomendar 2 pós pra vocês. Esse daqui é um pó com efeito médio, é o meu pó da Natura. Esse daqui é da linha Aquarela, tá? E é o número 40, que eu uso normalmente. E ele tem uma cobertura muito bonita e dificilmente você vê aquele efeito muito esfarelento, esfarelado nele. Eu gosto muito desse pó aqui. Mas ele tem uma cobertura assim mais média. E pra aqueles, então essa é a minha recomendação número 1, tá? Nacional, não é caro, pelo menos não era caro, eu sempre comprava. Você pode comprar esse estojinho aqui e depois só ficar comprando refil sempre, que vale muito mais a pena. Então é ótimo, esse pó eu indico muito. E pra quem quer aquela cobertura assim super leve, ou pra fazer retoques no dia a dia na bolsa, só pra segurar a oleosidade, sem parecer que você tá com muito pó, eu indico esse daqui da MAC, que é o Mineralized Skin Finish, tá? Tanto um pó quanto o outro são maravilhosos. Eu gosto muito dos dois. Existem outros bons pós, mas esses daqui são os meus top 2. Se eu tivesse que escolher um de cobertura alta e um de cobertura leve, seriam esses dois. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse guia de hoje. Eu espero que tenha sido útil pra vocês e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Lembrando sempre que nos guias eu indico um produto pra vocês ao final de todo o guia, mas não significa que você tem que comprar esse produto. De maneira alguma, eu só tô indicando os produtos que eu realmente gosto. Eu não estou ganhando comissão de nenhuma marca pra falar de nenhum produto aqui. Esse guia foi feito por mim, espontaneamente por mim. Então, vocês podem usar os produtos que vocês quiserem, os pós que vocês gostarem, mas eu indico só para que vocês tenham uma ideia do pó que... Eu indico só para aqueles que querem saber o produto que eu gosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse guia de hoje. Se você gostou do guia, não deixe de clicar em gostei pra mim, comentar, avaliar e, por favor, se inscrever. O nosso próximo guia será sobre blush. Vamos saber como aplicar, para que tipo de rosto, cores ideais para o tom de pele, pincéis, etc, etc. Então, se você quiser ver o guia de blush, confere o próximo vídeo. Fiquem com Deus, muito obrigada por assistirem. 1000 beijos e até o próximo guia de maquiagem. Tchau, tchau! Tchau!